O útero tem uma forma de uma pera. A mucosa que reveste a parte interna do útero é chamada de endométrio. Se uma mulher tem um óvulo fecundado, é nessa mucosa que ele se implanta e começa a se desenvolver. Quando não há fecundação, uma boa parte desse endométrio descama e é eliminada junto com o sangue. É a menstruação. O que sobra de endométrio regenera e o ciclo se repete todos os meses. Acontece que algumas células do endométrio podem se deslocar no sentido contrário. Em vez de descerem para a vagina, elas vão para dentro e vão se localizar nos ovários ou na cavidade abdominal. E aí elas voltam a se multiplicar no ciclo como se estivessem dentro do ovário. E há a formação de uma reação inflamatória chamada de endometriose. A maioria das mulheres acometidas é diagnosticada por volta dos 30 anos. O sintoma principal da endometriose é a dismenorreia, a famosa cólica menstrual. Aí você vai me perguntar, eu sempre tenho cólica. Como eu vou saber se é normal ou se é sintoma da endometriose? Não é muito fácil diferenciar, não. Até porque há casos de mulheres com endometriose que apresentam poucas cólicas. A recomendação é procurar um médico quando a cólica for particularmente mais intensa, chegando a impedir atividades diárias e persistir mesmo após o uso dos medicamentos que você está habituado a utilizar. Outros sintomas aos quais você deve ficar atenta são dor durante as relações sexuais, alterações intestinais ou urinárias, como diarreia ou dor ao ir ao banheiro e dificuldade para engravidar. Isso é muito importante. Os fatores de risco também são úteis na hora de avaliar se é bom procurar um ginecologista. Mulheres cuja mãe teve endometriose têm risco maior. Os estudos indicam que a imunidade baixa também pode favorecer o desenvolvimento do tecido fora do útero que caracteriza a endometriose. O estresse também está relacionado. Portanto, fique atento se você estiver passando por um período de maior ansiedade. O tratamento padrão da endometriose se faz através do uso da laparoscopia, aquela coisa de colocar um aparelho no abdômen por meio de cortes pequenos e olhar a cavidade para avaliar os locais afetados. E também, ao mesmo tempo, retirar esses focos de endométrio na localização anômala em que eles se encontram. Dependendo da região e da extensão, as células que se desenvolveram fora do lugar podem formar um tecido que gruda um órgão no outro, formando uma aderência. Essas aderências podem ser difíceis de se ressecar por laparoscopia, e aí pode ser necessário usar uma cirurgia que abre o abdômen. Muitas mulheres relacionam imediatamente a endometriose à infertilidade. Essa condição ocorre quando a doença está em estágio avançado e obstrui e fecha a tuba uterina, porque acaba impedindo que o óvulo seja alcançado pelos espermatozoides. Em alguns casos, após o tratamento, a mulher volta a ser fértil, mas depende da gravidade da lesão. Em certos casos, a infertilidade pode se tornar irreversível. Não considere natural sentir dor exagerada no período menstrual. Consulta o ginecologista.